Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim falar aqui como mais ou menos eu estudo a Bíblia, como eu fiz para entender um pouco daquilo que está ali na Bíblia, né? Às vezes a gente vê aquela linguagem, né, que é muito difícil, e às vezes a gente não entende realmente, né? Então essa daqui é a minha primeira Bíblia, foi minha primeira Bíblia, por isso que ela tá velhinha, ó, né? E foi minha primeira Bíblia, muito usada. Na verdade, pouco usada, né? Porque já tem mais ou menos aí uns 20 anos, eu acho, essa Bíblia, ó. Eu quase. E eu não lia muito a Bíblia porque eu não entendia muito, né? E aí ela é na versão ARA, aquela que é Almeida, revista e atualizada, que eles falam. E ela tem harpa, né? E ela é aquela linguagem mais rebuscada, né? Então, às vezes, ela fala assim, umas palavras que às vezes a gente não entende, né? Por exemplo, eu vou ler para vocês, lá no Salmo 103, algo que eu demorei muito a entender quando leram para mim, 103, 20, que faz assim: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. E aí eu fiquei, como assim? Eu não tô entendendo, muito difícil, né? E foi quando me ofereceram uma Bíblia da Joyce Meyer, de estudos, né? E eu já li os livros, né, dela, e foram livros, assim, O Campo de Batalha da Mente e o de Emoções também foram livros que me abriram a mente, assim, muito, e foi muito impactante. Então, quando me ofereceram essa Bíblia pra eu comprar, eu falei, não, quero comprar, não tenho dinheiro, vamos parcela, e aí eu comprei. E foi assim uma bênção, apesar de ser uma Bíblia de estudos, né? Eu esperava mais estudos dela, né? Mas a linguagem dela já é a NVI, né? Que é a linguagem nova, e ela já vem com os versículos aqui que a gente declara, né? Que declare a palavra. Ela vem também, então não é completamente com estudo, ó. Mas a gente pode ver que às vezes, principalmente no Velho Testamento, não tem muito estudo. No começo do capítulo aqui, ó, ela vai falando a data que foi criada, o que é aquele livro, quais são os princípios que tratam aquele livro. E aí, de vez em quando, tem um estudo. No Novo Testamento tem mais estudos relacionados. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é aquela NVI. E eu vou ler para vocês o mesmo Salmo 103, para vocês verem a diferença de uma versão para outra, né? O Salmo 103, versículo 20, na NVI, já diz assim: Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Então já dá para entender que aqui é pra gente bendizer o Senhor e os seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Já dá mais ou menos para entender. E aí às vezes eu falo assim, não, mas ainda não ficou claro, ainda falta alguma coisa. E aí é que eu vou nessa daqui, por incrível que pareça, não sorriam, que é a Bíblia da Criança, mas ela é a versão que a gente chama de NTLH, né, que é a nova linguagem atual, e ela traz uma linguagem mais fácil, né, à toa que é a Bíblia da Criança, porque é aquela linguagem bem mastigadinha, né, então às vezes eu não entendi ainda, e aí eu continuo, não entendi, vamos para outra versão, e aí eu vou na outra versão, a 103, versículo 20, Salmo 103, versículo 20, na NTLH, diz assim: Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. E aqui eu já tive uma compreensão maior. Nós devemos louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, porque também os seus anjos são fortes e poderosos e obedecem à voz. Então a gente tem que agradecer a Deus por ter anjos que obedecem à sua voz. A gente tem que louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, por ter anjos que obedecem à sua voz e os seus mandamentos. E assim eu comecei a entender as versões que eram mais fáceis para mim. Então hoje a Bíblia que eu leio assim todos os dias é a da Joyce Meyer. É algo que me ajudou muito. A gente adquiriu outra Bíblia, no caso meu esposo, que foi essa da Nova Almeida atualizada, que é realmente uma Bíblia de estudo, que é de estudo do discipulado, e realmente ele vem mesmo bem explicado, bem batido, bem esmagadinho, né?
E eu já não leio tanto essa versão porque a NTLH já supre, né? Mas às vezes eu não entendi. Vamos lá para Nova Almeida Atualizada, que fala assim no Salmo 103, versículo 20. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Então traz a compreensão, né, de que a gente deve bendizer, como eu já falei, ao Senhor, pelos seus anjos, que são poderosos, que são valorosos, que obedecem às ordens do Senhor, que obedecem à palavra do Senhor. Então é isso que a palavra vem dizer. E olha como mudou lá da Ara para outras linguagens. Então é mais ou menos isso que eu faço quando eu não entendo um versículo. Eu não tenho tanto a meta de ler a Bíblia uma vez ao ano completa, ou essas metas assim meio mirabolantes. Eu tenho uma meta de entender a Bíblia, de compreender a Bíblia, e a minha meta é um capítulo por dia que eu estudo, e eu tento compreender, entender aquele capítulo, o que aquilo dali tá me passando, qual é a mensagem principal, qual é a mensagem que fala comigo. Se eu não entendi, eu leio em outras versões, mas sempre vai ter um versículo que vai saltar aos nossos olhos, que vai chamar mais atenção naquele momento. A palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã, então eu leio, por exemplo, um versículo, no outro dia eu leio esse mesmo versículo e já me traz outra interpretação, assim, e é dessa forma. A gente não pode desistir. Eu não estou entendendo a palavra. Claro que eu começo com a oração, né, pedindo para que o Espírito Santo de Deus conduza os meus estudos ali, conduza ao versículo. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Por favor, fala comigo através da tua palavra. E aí aquele versículo que salta aos olhos, às vezes, como eu falei, eu não entendo, mas eu vou procurando outras versões, e aí uma versão dá um estalar assim, agora parece que eu entendi o que esse versículo quer falar. E é isso, gente, quero deixar para vocês aqui um incentivo de vocês buscarem mais Bíblias, assim. Hoje a gente tem aplicativo, que é muito mais fácil a gente mudar a versão do versículo, comparar as versões do versículo, né? Mas assim, a Bíblia de papel é maravilhoso pra gente estar marcando, pra gente estar realmente, eu tenho a Bíblia pra realmente riscar, marcar, anotar, e isso tem sido muito poderoso, tem mudado muito a minha vida, o meu viver. E as minhas situações é a leitura da palavra, é o direcionamento que Deus tem dado. E é isso que eu queria falar pra vocês. Até mais. Curta, compartilha, se inscrevam, deixem nos comentários o que vocês estão achando do canal. E é isso, gente. Até mais.